Sejam bem-vindos. Este é o primeiro Uma Hora com de 2019, espaço onde o destaque estará centrado na atualidade da região, com particular enfoque para o Médio Tejo e para os concelhos que dele fazem parte. E damos o pontapé de saída com a Mação, contando para isso com a presença de Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal, com quem iremos falar até bem perto das 19 horas, numa conversa que pode ser seguida pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo site radiohertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo, sem esquecer a plataforma Mel para clientes desta operadora televisiva, bastando aqui digitar o código 929800 depois de carregar no botão verde do comando da sua televisão. Começo então, e feita esta introdução, por saudar o nosso convidado, agradecendo-lhe a disponibilidade para estar connosco. Bem-vindo uma vez mais, muito obrigado pela sua presença. Permita-me começar então por um tema que está a marcar a atualidade recente, e vou correr o risco de dizer que é um tema que até nem tem sido notícia como assim se exigia nestas últimas horas, e que tem a ver com esta obrigatoriedade de quem realiza qualquer queima de sobrantes, por mais pequena que ela seja, de comunicar, neste caso às câmaras municipais ou aos bombeiros da respectiva área de residência. Estamos a falar de uma legislação que foi publicada no dia 21, segunda-feira, e já com efeitos a partir desta terça-feira. Aquilo que eu lhe pergunto, e na condição de Presidente da Câmara Municipal de Mação, é se o município de Mação estava ao corrente desta entrada em vigor desta obrigatoriedade, porque, auscultando, nomeadamente aqui bombeiros do distrito de Santarém, não todas as corporações, mas algumas, e até mesmo a Guarda Nacional Republicana, dá para perceber que ainda há aqui muito trabalho a fazer. Bem, muito boa tarde, obrigado pelo convite. Aproveito, enfim, estamos de alguma forma ainda no início do ano 2019 para desejar um feliz ano a toda a equipa da Rádio Hertz e obviamente a todos os ouvintes e as pessoas que seguem os vossos programas, e também agradecer o trabalho que vocês fazem em prol da defesa e do conhecimento e da promoção desta região. Relativamente à sua questão, dizer-lhe com total sinceridade que na Câmara de Mação não tínhamos esse assunto aprofundado. Efetivamente tinha sido dado conhecimento que esta legislação iria chegar à luz do dia e, portanto, iria ser concretizada a breve prazo, mas com total sinceridade dizer-lhe que não tinha o conhecimento aprofundado em relação a essa matéria, que de alguma forma vem transpor para todo o ano aquilo que efetivamente já acontecia no período crítico dos incêndios, que era definido tinha muito a ver com aquilo que eram as condições climatéricas e a obrigatoriedade das pessoas fazerem a comunicação e de retirarem o respectivo licenciamento junto das câmaras municipais. Percebe-se agora que não é essa a realidade, portanto houve aqui uma alteração que de alguma forma diria que compreendo, tendo em conta aquilo que são as alterações climatéricas que todos nós observamos, e percebermos que muitas vezes, em meses como este, janeiro, fevereiro, há condições para acontecerem incêndios com alguma gravidade e que é necessário precavê-los. Relembro que em Mação, em 2014 ou 2015, o maior incêndio desse ano aconteceu em 19 de fevereiro e, portanto, às vezes há condições climatéricas que não podemos precaver ou pensar que podem surgir nestas alturas, e é necessário algum cuidado. Relembro também que, infelizmente, em Mação faleceu uma pessoa ano passado, em janeiro, precisamente a fazer queimadas deste género. E, portanto, se me permito um conselho em relação a este assunto, é para chamar a atenção das pessoas que há necessidade do cumprimento da lei e que, no limite, haja uma comunicação formal ou mais ou menos informal, se for esse o caso, ou se for essa a decisão das pessoas, junto da Câmara Municipal de Mação ou junto do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. É isso que irei tentar sensibilizar na minha autarquia, para haver este passar de palavra junto das pessoas, que mais vale prevenir do que remediar, e não custa nada, às vezes, um telefonemazinho só informar, o que assim conseguirão seguramente prevenir, ou pelo menos dar uma imagem que eu acho que deve ser dada, de que estão a colaborar
com as autoridades. Espera, precisamente, a autoridade espera que elas, nesta fase, não há aqui nenhum período, vou chamar-lhe de carência, ou seja, para nos habituarmos a esta lei, espera que as autoridades tenham já uma atitude punitiva, ou seja, quem não avisa pode ser logo deparado com a respectiva coima, ou há aqui necessidade de haver alguma sensibilização? Sim, eu acho que há necessidade de haver alguma sensibilização, e penso também da parte do Governo e de todas as autoridades. Não está em causa propriamente aquilo que se pudesse chamar uma caça à multa. Temos todos de ter noção de que grande parte das pessoas até que fazem estas queimadas, enfim, dos sobrantes das suas hortas, dos seus pinhais, enfim, daquilo que está em redor da sua casa, digamos assim, são pessoas até, diria, humildes e, portanto, pessoas maioritariamente idosas, que muitas delas não prestam atenção a este tipo de situações, e parece-me que cabe a todos nós ter aqui uma atitude pedagógica relativamente a esta matéria. Em primeiro lugar, obviamente, as câmaras municipais, os gabinetes técnicos florestais, as juntas de freguesia, e tenho certeza que as autoridades, agora na Guarda Republicana, enfim, está muito presente nestes territórios, está muito presente naquilo que é a problemática dos incêndios florestais, está cada vez mais presente, diria mesmo, e, portanto, eu acho que haverá aqui algum bom senso no sentido de não haver uma punição logo efetiva. Bem sabemos que a lei é o que é, e, portanto, em bom rigor, a partir de ontem, qualquer pessoa que o faça sem comunicar está em cumprimento, mas, como em tudo na vida, também há aquela regra não escrita do bom senso, que eu penso que deverá prevalecer, pelo menos nos tempos mais próximos, e quando tivermos condições climatéricas como estas que estamos a ver, por exemplo, hoje, não é? Obviamente, se estivéssemos um dia com 20 graus de temperatura, com vento, com tempo seco, as coisas poderiam ser um bocadinho diferentes. Eu acho que tudo dependerá do balanceamento que se fará da situação em concreto. Regulamentar a limpeza de terrenos até 31 de março, tal como aconteceu no ano passado, é a medida certa, é o tempo certo? A lei está em vigor e, obviamente, que penso que não é o tempo certo. Enfim, todos nós, autarcas, e não só, o temos dito que este prazo devia ser dilatado, até porque sabemos que é muito complicado de o fazer nestes prazos, e tendo em conta também aquilo que são as condições climatéricas e o facto simples de que, mesmo fazendo toda essa limpeza até essa data, corremos o risco, com o mês de abril ou o mês de maio ligeiramente chuvoso, de voltarmos a ter outra vez aqueles matos com necessidade de serem cortados. E depois não os podemos cortar porque estamos num período crítico, já com calor, em que não podemos fazer operações que ponham em risco aquelas que possam pôr em risco a floresta, enfim, e não só. E, portanto, criamos aqui uma situação em que podemos ser duplamente penalizados. Houve autarquias, nossa também não há noutro caso, em que no ano passado houve necessidade de proceder a 2 ou 3 cortes no mesmo local. E muitas vezes em situações de risco, em que nós dizíamos, é necessário irmos àquela estrada, entrar àquela povoação, fazer o corte, e os técnicos diziam, enfim, não podemos fazê-lo, estamos em alerta vermelho, estamos em alerta amarelo, e, enfim, nós estávamos em incumprimento quando já o tínhamos feito para trás. Portanto, penso que há necessidade de futuro de ponderar como é que vamos todos gerir esta situação, que, sabendo nós, tem de ser gerida, evidentemente. Presidente Vasco Estrela, a propósito deste tema e de outros, e já lá vamos, a comunidade intermunicipal reuniu recentemente com o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Houve aqui oportunidade para sensibilizar o Governo em torno desta matéria que temos estado a falar? Sim, teve o senhor Ministro e os 3 secretários de Estado que acompanham o seu Ministério, dos quais o secretário de Estado da Proteção Civil, e evidentemente que este assunto que agora mesmo falamos foi um dos assuntos que foi abordado. Enfim, as pessoas que acompanham o Governo estão sensibilizadas, o secretário de Estado da Proteção Civil foi até há bem pouco tempo autarca, o senhor secretário de Estado da Administração Local foi autarca, e, portanto, percebem bem estas realidades. Enfim, eu também entendo que o Governo não possa fazer aqui uma lei à medida de cada um, ou daquilo que é os interesses de cada um. Tenho a sensação que, a exemplo do ano passado, estamos a falar de prazos indicativos, e também aí o bom senso irá prevalecer, porque conhecem objetivamente esta realidade e a dificuldade que é encontrar no mercado empresas que façam o trabalho que tem de ser feito, porque evidentemente estamos a falar de algo
que não é feito há dezenas e dezenas de anos, e não é de um dia para o outro, não é de um ano para o outro, não é em 3 ou 4 ou 5 anos que se consegue reverter uma situação destas. E, portanto, eu penso que, da parte do Governo, há pelo menos abertura para perceber que esta situação terá eventualmente de vir a ser alterada. Como todos compreendemos, no ano que estamos a viver, não é o ano para fazer essas alterações. Tendo felizmente corrido bem o ano passado, por vários motivos, com exceção, enfim, da situação complicada que se viveu em Monchique, o Governo entende que este é o caminho, porque resultou o ano passado. E, portanto, os votos que eu faça é que o Governo, este e outros, entendam que este é o caminho durante muitos e longos anos. É sinal que não se verificam tragédias como aquelas que aconteceu. Também entendo, e também disse, e já o tenho dito publicamente, e aproveito para voltar a dizer, que compreendo perfeitamente, independentemente de cores políticas, independentemente daquilo que são as divergências profundas que a Câmara de Nação tem com o Governo por causa daquilo que aconteceu em 2017 e dos apoios aos incêndios. Entendo que o Governo, neste caso concreto, está a fazer a única coisa que tem de ser feita e está a fazê-lo bem, no sentido de reconhecer, isto é um reconhecimento do fracasso da política de intervenção estrutural na floresta, e como essa intervenção falhou em termos estruturais, não deste Governo, mas de governos anteriores de décadas, mas também deste Governo, objetivamente falhou, a única coisa que há a fazer é proteger as pessoas, proteger as populações, proteger os seus bens, e aquilo que está a ser feito é claramente obrigar as pessoas, obrigar os municípios a fazerem tudo o que tiver ao seu alcance para evitar que estas tragédias se repitam, tendo, uma vez mais digo, o reconhecimento do falhanço daquilo que era fundamental fazer, que era uma intervenção estrutural na floresta. Só mesmo para fechar este tema e baseando-me no facto de que o Executivo de Mação tem promovido ao longo destes últimos tempos a visita pelas freguesias, essa política de proximidade, eu aqui pergunto-lhe, em matéria de limpeza de terreno, em matéria de sensibilização à população, temos a tendência para, ano após ano, ser um cenário melhor, as pessoas perceberem melhor aquilo que têm que fazer? Por um lado sim, por um lado não. Explico-lhe porquê. É normal que as pessoas que estão nas localidades onde estão, neste caso, em Conselho de Mação, em todo o país, referenciadas como prioridade 1, portanto, aquelas onde há maior perigo, e no Conselho de Mação são cerca de 30, essas pessoas têm esse cuidado, têm essa preocupação, as entidades públicas também o têm. Nos outros locais, infelizmente, quase todos eles tiveram incêndio em 2017 e, portanto, essa questão não se coloca com tanta pertinência, mas percebe-se que as pessoas estão preocupadas com essa matéria, ligam, perguntam. É um facto. Infelizmente, também vamos assistindo a que muitas casas, muitos locais estão abandonados. Há necessidade de alguém fazer o trabalho por aqueles que estão ausentes, e estão ausentes, enfim, pessoas que faleceram, herdeiros que não vêm à terra, situações de perfeito abandono, e que é algo que vai acontecer daqui para a frente, e já acontece há muitos anos, mas daqui para a frente, com esta necessidade de intervenção, vai colocar mais responsabilidade sobre as autarquias, no sentido de resolver aqueles problemas, porque, como é óbvio, o cidadão que tem ali o seu bem e a sua casa não está sensibilizado nem preocupado se o vizinho do lado corta ou não corta, ou melhor, quer que seja cortado. Agora, se o vizinho lá está ou não está, é um problema que não diz respeito. O que eu disse, cumpra-se a lei, a Câmara Municipal de Mação ou de outra qualquer tem os mecanismos para o fazer, portanto façam. Há aqui uma pressão maior sobre todos nós e, conforme eu também já tive a oportunidade de dizer, esta legislação existe desde 2006, todos sabemos que não era devidamente aplicada, mas há aqui, desde o ano passado, uma assunção de responsabilidade e uma transferência para as câmaras de um encargo que se irá prolongar, penso eu, para todo o sempre. E isto representa muitas dezenas, muitas centenas de milhares de euros que as autarquias têm todos os anos às suas costas. Porque ninguém depois vai, digamos assim, perdoar a que, se alguma coisa corra mal, que não se vá sacar responsabilidades à Câmara. Eu já o disse diversas vezes, não sei se já o disse aqui, mas já o disse a ele
muitas vezes, ainda na passada sexta-feira, o Secretário de Estado da Proteção Civil teve uma frase muito infeliz no Parlamento do ano passado, quando disse que mais ninguém iria falecer dentro de uma aldeia. E, portanto, se alguma coisa de grave acontecer, que eu espero, enfim, qualquer pessoa não quer que isso aconteça, mas alguém depois vai perguntar: isto aconteceu, porque é que aconteceu, o que é que não foi feito? E, portanto, os autarcas e eu próprio temos de ter esta noção do risco que estamos a correr e de um problema que temos entre mãos e que, não, como repito, não foi para 2018 nem para 2019. É um problema que nunca mais vai deixar de existir, mas cada vez mais agravado por aquilo que é, efetivamente e infelizmente, uma realidade, que é o abandono do território rural. E, portanto, não há retrocesso nesta matéria. Já agora aproveitava então para passar para outro tema e aproveitando a questão das competências para lhe perguntar também o seguinte, situando-me novamente nessa reunião que decorreu na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Não ficou convencido com as explicações em torno desta transferência de competências para os municípios? Não, vamos lá ver, eu estou razoavelmente convencido e não fiquei nem mais nem menos convencido. A transferência de competências é uma forma, uma terminologia que podemos usar, que não sei se será a mais correta e porque provavelmente não é feita com a profundidade que uma transferência efetiva de competências implicaria. Uma transferência de competências na área da educação, onde a única coisa, ou das únicas coisas que provavelmente as câmaras vão fazer é gerir o pessoal auxiliar, operacional e técnico, e, portanto, não tem depois nenhum mais poder específico relativamente àquilo que é efetivamente a questão pedagógica, e não é que, obviamente, não era que o Presidente da Câmara queira ter domínios na questão pedagógica, mas há questões estruturais no âmbito de uma escola que não haverá, desse âmbito, nenhum tipo de transferência de competências, que fica centralizada no Ministério da Educação. E, repito, não é que as câmaras, ou que a Câmara queira, neste caso concreto de Nação, queira ter ali uma palavra determinante a dizer relativamente àquilo que devem ser os currículos, devem ser os conteúdos pedagógicos, devem ser os horários, não é disso que se trata, mas efetivamente aquilo que nós vamos receber é praticamente sermos oficiais em que temos a incumbência de pagar ordenados e de ver se as janelas fecham bem, se as portas fecham bem, se o elevador está a funcionar. Nesta primeira fase é disto que se trata, o mesmo que se trata na saúde e o mesmo que se trata na maioria das áreas. Portanto, isso para dizer que é uma transferência de competências que fica um pouco aquém, isto é reconhecido por todos, daquilo que os municípios desejariam vir a fazer e que pensavam que podiam fazer melhor. Mas, conforme muitas pessoas dizem, e eu percebo perfeitamente essa questão, step by step, e, portanto, nesta fase estamos a iniciar um processo que se espera que venha a ser aprofundado daqui para a frente. E, portanto, eu dizia que estava relativamente convencido e a minha posição não mudou em relação a esta matéria. Por princípio, sou obviamente favorável, apesar de reconhecer que em muitas áreas falta saber muita coisa, nomeadamente na questão da educação e na questão da saúde, onde nem sequer temos ainda dados concretos relativamente aos custos que estão inerentes a cada uma dessas áreas. São áreas pesadas, custos com o pessoal, custos com as instalações, como é que tudo isto vai ser gerido. A Câmara Municipal de Nação, sobre a minha proposta, na segunda-feira, aprovou por unanimidade não aceitar a transferência de competências que eram para a Câmara, para nós, Câmara. Basicamente por duas ordens de razão. A primeira é que nesta fase entendemos que não há nada a ganhar para a nossa população, ou seja, objetivamente, nada daquilo que seria transferido, estacionamento público, praias, a questão da justiça, até a própria questão da habitação, não era fundamental que a Câmara pudesse receber já estas competências. Por outro lado, entendemos que, pela percepção que temos e por um processo antigo, relacionado com a possibilidade de Nação ter tido um projeto piloto na área da educação, que ainda não está feito um trabalho que eu acho que deve e tem de ser feito em termos de sensibilização dos destinatários desta transferência, nomeadamente do pessoal
técnico e operacional, nomeadamente na saúde e na educação, que genericamente não encaram esta transferência com muitos bons olhos, e penso que é necessário fazer aqui um trabalho que mais não seja um trabalho de percepção relativamente a outras realidades. E como esta situação no Conselho de Administração é factual, eu entendi propor que nessas áreas, principalmente nessas áreas, não houvesse, desde já e em 2019, essa transferência, e provavelmente só haverá no final do período que temos para receber essas transferências. E para ser coerente com isso mesmo, entendi propor, e foi aceito, e temos a Assembleia Municipal para a próxima semana, veremos o resultado final, de que a Câmara não aceite para já estas transferências. Repito, nada disto tem a ver com questões políticas contra o Governo, nem sequer com a minha opinião relativamente à matéria, que já expressei. Acho que as transferências são bem-vindas, deviam ser, aliás, até mais profundas. Tem a ver com o facto de eu achar que, nesta altura, não há mais-valia para o município. Penso que, podendo nós esperar e observar outras experiências de outros concelhos, teremos a ganhar com isso. Penso que as próprias pessoas, munícipes e trabalhadores de alguns serviços, deverão também eles próprios fazer aqui uma absorção, digamos, desta nova realidade. Mas permita-me, quando se fala em transferência de competências, e neste caso falemos de uma ação para que as pessoas possam entender, está aqui em causa ganhar mais autonomia para gerir determinados processos, mas sem a garantia de ter total disponibilidade financeira para o fazer. Não, vamos lá ver. Repare, neste caso concreto, educação e cultura e saúde, que são as áreas mais, enfim, que mexem mais com as pessoas, a questão financeira, obviamente, que é crucial. Porque nós vamos receber, efetivamente, a competência de gerir e de sermos responsáveis pelo pessoal operacional e técnico. No caso da saúde, só operacional, no fundo, as pessoas que prestam o serviço mais próximo junto dos utentes dos respectivos centros de saúde, e é preciso saber, e também das instalações, e é preciso saber e afinar o número efetivo de funcionários que temos. Repare, porque o Ministério tem, evidentemente, a listagem dos funcionários que tem. Mas pergunto eu, todos nós temos conhecimento que em muitas extensões de saúde e em muitos centros de saúde há pessoal que o Ministério da Saúde recruta ou por empresas de trabalho temporário ou através dos programas operacionais do Instituto de Emprego. Como é que vamos gerir estas situações? Estão previstas, não estão previstas? A ideia que eu tenho, enfim, não diria documentos, mas dados que temos, é que não está lá nada previsto em relação a isso. Em relação às instalações em concreto que vamos receber, nós temos uma extensão de saúde, por exemplo, de Cardigos, que necessita de obras urgentes profundas. Portanto, temos de negociar esse assunto e perceber quem é que vai pagar isso. Não podemos receber um edifício que precisa de 40 ou 50 mil euros de obra sem sermos ressarcidos desses montantes. E na educação ainda pior. Temos de perceber como é que vai ser feita a transferência desse pessoal, o respectivo enquadramento em termos de carreira, quanto tempo faltam para a reforma, progressões na carreira, enfim, todas essas contas terão de ser muito bem feitas. Não por acaso, a esta altura, ainda não há esses dados e estes números, penso eu, que ainda estão a ser afinados. E depois temos a questão crítica das instalações, de perceber que obras são necessárias fazer em cada uma das escolas que vão ser recebidas, e digamos que hoje podemos ter aqui uma perspectiva de que o determinado edifício até não precisa de fazer obras, não é? E chegamos à conclusão, provavelmente daqui a 2 ou 3 anos já precisará. Portanto, há aqui um período que terá de ser devidamente ponderado para que nós possamos ter a consciência de que estamos a fazer bem o nosso serviço, mas com o respectivo envelope financeiro. Exato. Porque, como alguém dizia, e nestas coisas às vezes acontece, é que a partir do momento em que a competência fica do lado da Câmara ou das câmaras, há uma percepção clara por parte da população de quem é que manda, digamos, e quem é que tem essa responsabilidade, que hoje está um bocadinho diluída. E também todos temos a noção de que, muitas vezes, os rácios para as coisas funcionarem não são efetivamente cumpridos. O António lembra-se que esta semana,
já foi notícia nos órgãos de comunicação social, escolas que não abriram por falta de auxiliares. Em abril ou maio, quando aquela Câmara, que eu nem me estou a recordar qual é, assumir aquela competência, o problema vai-se colocar àquele Presidente de Câmara. E aqueles pais vão bater à porta do Presidente da Câmara para resolver aquele problema. E não é mais fácil a uma Câmara resolver esse problema do que exatamente, ao Poder Central. Mas repare, mas aquele Presidente, repito, não me estou a lembrar qual é, e estou a falar em termos abstratos. Exato. Pode ir receber aquela escola com aquele número de auxiliares que, à partida, não é suficiente para a escola funcionar. E, portanto, há aqui, penso eu, um trabalho de apuramento fino de várias situações que eu acho que terá de ser feito um pouco, diria eu, quase caso a caso. É a intenção do Governo, evidentemente, a intenção do Governo, foi isso que foi transmitido, fazer esse apuramento e os municípios poderem discutir esta matéria. Contudo, não está prevista uma situação que me parece mais ou menos óbvia. Há aqui um período de transição, até 31 de dezembro de 2020, sendo que a partir dessa data, de 1 de janeiro de 2021, entram efetivamente as competências e o Governo, o Estado Central sai dessas competências. Imaginemos, por absurdo, que não há acordo até essa data. Evidentemente que aquilo que está previsto é que a Câmara assume, seja de que maneira for. E, portanto, acho que provavelmente ficamos aqui numa situação de alguma fragilidade, ficamos autarquias, no âmbito desta matéria, que, uma vez mais lhe digo, transferir as competências é uma forma que temos de chamar a este processo, porque efetivamente aquilo que nós vamos ter é a competência para ter ali pessoas, para lhes pagar e para gerir os edifícios. E, portanto, é normal que haja aqui por parte de muitos municípios muitas reticências relativamente a esta matéria, que, repito, é algo que há muitos anos é reclamada, que os municípios, na sua generalidade, querem, que nós entendemos, gerindo com proximidade, as coisas correrão melhor. Agora, evidentemente, que há aqui um processo que vai ser lento, que vai ser difícil e que espero que chegue a bom porto. Só dizer-lhe também que naquilo que são as competências que foram transferidas para as comunidades intermunicipais, no nosso caso para o Médio Tejo, a Câmara de Mação, também sobre a minha proposta, e também na próxima terça-feira assim o farei, iremos transferir as competências para a comunidade intermunicipal, porque entendemos que naquele caso concreto não tínhamos o direito de criar obstáculos relativamente a essa matéria, porque genericamente todas as câmaras o iriam fazer, e nós também estávamos nessa linha, porque bastaria que uma Câmara não aprovasse para todo o processo ficar bloqueado. Ali, essencialmente, há duas áreas que são particularmente importantes e que hoje, em bom rigor, já é muito feito. Feito pela comunidade intermunicipal, falo na questão dos fundos comunitários e dos pactos que têm de ser estabelecidos para os fundos comunitários, e também na área da promoção turística, enfim. É algo que nós hoje já fazemos. A questão da definição dos quartéis de bombeiros é algo novo, mas que penso que com facilidade se consegue consensualizar, porque toda a região tem essa situação relativamente resolvida e, portanto, entendemos que nessas áreas a comunidade tem todo o interesse, e todos nós temos todo o interesse em que a comunidade possa assumir já essas responsabilidades. Quando vemos que alguns municípios aceitam esta transferência, este gesto não tira força às reticências de outros municípios que estão então de pé atrás? Não, quer dizer, eu ainda ontem, depois não pude ficar até ao fim, estive no Conselho Geral da Ação Nacional de Municípios, e evidentemente que esta questão também entre todos não é pacífica, não é? Há aqui dois partidos, o PSD e o PS, que de alguma forma estão colados a esta reforma, se assim lhe podemos chamar, porque em bom rigor a consensualizaram. Agora, há aqui muitas situações que foram derrapando ao longo do tempo e que não pronunciam nada de bom. Esta reforma já era para estar, ou esta descentralização já era para estar feita há 2 anos, depois já era ali alguns em setembro, depois houve para ali uma polémica que a pronúncia dos municípios, já era até aqui em setembro, se não era, houve quem já tomasse decisões, houve quem não tomasse, o Governo agora diz que isso não vale nada, tem de ser competência a competência de decreto-lei.
estava previsto no Orçamento de Estado uma verba para o Fundo de Descentralização, que não está lá, e agora o Governo diz que através da execução orçamental e de alterações orçamentais consegue fazer, e, portanto, isso também não é problema. Portanto, há aqui muita coisa pelo meio que não está, que me parece que foi um bocadinho feita assim, um bocadinho aos trambolhões e sem não diria o devido cuidado, mas aqui com muitas dificuldades de execução, que eu acho que se prende efetivamente, com toda a sinceridade, com aquilo que é a política orçamental do Governo e a questão não diria das cativações, não quero chamar esse nome, mas questão do orçamento que não é fácil de fazer. Basta dizer-lhe, isto é assumido, que o Governo a questão das estradas não passarão para os municípios, porque foi impossível, compaginar aquilo que são as necessidades com aquilo que é a disponibilidade financeira. E, portanto, em todo este processo, os municípios, muitos deles não estão confortáveis, e penso, aliás, que há aqui questões que o Governo poderia ter tido uma outra postura. Tem a ver com a questão da pronúncia dos municípios relativamente a esta matéria. O Governo podia ter contornado a questão da publicação dos decretos de leis. Não é que o Governo manda a Inspeção Nacional Casa da Moeda e diga que é neste dia que é publicado, mas bastava uma norma, um artigo a dizer que os municípios terão de se pronunciar na Assembleia Municipal mais próxima da entrada em vigor do decreto de lei. Evitava que a Câmara de Nação tivesse de fazer uma Assembleia Municipal dia 29 de janeiro e faria tudo na de fevereiro. Portanto, dá a impressão, repito, que houve aqui alguma tentativa quase de dificultar a pronúncia dos órgãos. Repara, agora vamos decidir sobre 11, entretanto vão ser promulgados mais 2 ou 3, temos mais 60 dias para tomar pronúncia, até 30 de junho temos de nos pronunciar já sobre todo o ano de 2020, se não houver nenhuma alteração. Portanto, tudo isto parece que não há aqui... Não lhe quero chamar má fé, mas pronto, podia haver aqui uma forma mais expedita dos municípios pronunciarem. Há municípios, até no Médio Tejo, que em dezembro já tomaram decisões a dizer: nós não aceitamos estas, nenhumas daqui para a frente. O Governo diz: isso não vale nada. Os senhores têm de ter uma pronúncia expressa para cada um dos créditos de leis. Então, eu ouvi colegas meus a dizer: não, nós já em setembro tomamos a decisão, já está comunicada, e, portanto, é isso que diz a Lei Quadro, e, portanto, não é o Decreto-Lei que reporta a Lei Quadro que vai alterar isto, e, portanto, para nós, o assunto está resolvido. A Câmara Municipal do Porto fez isso, aliás, foi das primeiras a fazer isso, para esqueça, que eu não vou aceitar nada, e já tomei a decisão e não há ninguém que me obrigue. Portanto, eu acho que houve aqui alguma inabilidade, digamos, no tratamento para com os municípios, que leva a que estas situações não estejam suficientemente bem resolvidas e que não são boas para este processo. Muito bem, antes de entrarmos nas prioridades para este ano de 2019 e aquilo que está previsto, aqui uma questão que eu, como é óbvio, tenho que fazer, porque continua a marcar a atualidade do Conselho de Mação, que tem a ver com este recurso às vias judiciais por parte do município, tendo por base essa injustiça na atribuição de apoios aos incêndios de 2017. Já houve aqui alguma tentativa de aproximação do Estado, Governo? Não, quer dizer, após a entrada em tribunal da providência cautelar e depois da ação principal, não houve por parte do Governo nenhuma tentativa de, enfim, tentar chegarmos a algum entendimento. Antes disso, alguns pelo verão, enfim, houve algumas conversas, mas que não podiam ter tradução prática e, portanto, não houve, digamos, condições nenhumas para ser possível estabelecermos aqui um acordo. Basicamente não era acordo nenhum, que as coisas são claras e objetivas. Mação queria o mesmo tratamento que tiveram outros municípios. Nem é por ser... Não é nada contra os outros, evidentemente, mas é por não percebermos, não entendermos, nunca podemos aceitar, e mais do que isso, que nunca poder fazer escola esta decisão perfeitamente arbitrária do Governo, da forma como fez a gestão de todo este processo, que eu penso que nem ninguém no Governo, com um bocadinho de bom senso, conseguirá entender. Portanto, houve aqui reações em cadeia, perfeitamente descontroladas, depois que deram nisto tudo. E, portanto, neste momento as coisas estão entregues à Justiça, como disse, a providência cautelar e a ação principal, e, portanto, estamos a aguardar. A providência cautelar, penso que muito em breve haverá notícias relativamente a elas, dizer-lhe com total sinceridade que
que não tenho grande esperança que seja deferida favoravelmente ao município de Mação. Porquê? Por uma razão muito simples. O Governo evocou o interesse público em relação a esta matéria, como faz sempre, não é? Dizendo uma coisa que é esta, que tem 18 meses para gastar o dinheiro do Fundo de Solidariedade da União Europeia e, portanto, o processo demorará seguramente sempre mais do que isso, sou pena de perder esse dinheiro. E acho que na ponderação o juiz tomará a decisão nesse sentido e, portanto, digamos que até acho isso mais ou menos normal e, aliás, o Governo até já está a gastar o dinheiro, que esse dinheiro está a fazê-lo e brevemente apresentará ao país um conjunto de equipamentos comprados com o dinheiro que supostamente também nos pertenceria, e digo isto naturalmente entre aspas. Mas já agora, se me permite, só para as pessoas perceberem um bocadinho destas injustiças, foi publicado muito recentemente, e a Câmara de Mação pronunciou-se anteontem sobre os novos contratos locais de desenvolvimento social, os novos CLS quarta geração. Mação é um dos municípios que terá direito a um contrato no âmbito da pobreza e do envelhecimento, e na portaria que define, no despacho que define as regras desse contrato, é definido que há uma majoração de 50% sobre o valor que está estabelecido para cada município, para os municípios que foram percorridos por, o nome não será mais ou menos este, fortemente atingidos por calamidades. Pois bem, o concelho do país que mais ardeu em 2017, com 28 mil hectares, que teve 300 pessoas evacuadas, onde lhe ardeu mais de 20 casas, onde mais de 50 aldeias foram atingidas, não foi, para este efeito, um concelho fortemente atingido por uma calamidade. Isto representa uma perca de cerca de 160 a 170 mil euros que nós teríamos direito. Porquê? Porque o Governo fez aquilo que fez sempre. Definiu depois, no anexo à legislação, quais eram os municípios que tinham sido atingidos por essa calamidade. Então foram os municípios da zona de Pedrógão e dos incêndios de 15 de outubro. Toda a gente no país seguramente perceberá a enorme calamidade que aconteceu em Braga, que aconteceu em Leiria, que aconteceu em Monção, que aconteceu na Guarda, e isto, se não fosse tão grave, quase daria vontade de rir. Mas o Governo, uma vez mais, viola uma lei da Assembleia da República, a Lei 13 de 2019, de 2018, que determina que deverá haver a extensão dos apoios que foram concedidos àqueles municípios a um conjunto de municípios, onde está Mação, onde está Tomar, onde está Feira do Azejo, onde está Abrantes, onde está Provença Nova, Nisa, Gavião. Uma vez mais, o Governo faz tábua rasa da lei, viola a lei claramente e tem esta atitude, uma vez mais, com enorme discricionariedade e, uma vez mais, prejudicando os mesmos. E, portanto, daqui também se vê, digamos, a forma como o Governo tem tratado esta matéria. Uma última questão sobre esta matéria. Alguma vez encarou, e agora juntando esta situação que acaba de nos indicar, alguma vez encarou tudo isto como, não vou chamar-lhe uma questão pessoal, mas uma questão relacionada com o Concelho de Mação? Aqui há algum tipo de perseguição? Não, eu com sinceridade não. Ainda hoje estive reunido com algumas pessoas a falar sobre esta matéria, não acho isso. Nem quero acreditar nisso. Obviamente que eu posso, e também já me disseram, posso não ser muito simpático para algumas pessoas do Governo e não me verem com muitos bons olhos, mas não encaro isso. Eu acho que a questão que aqui houve foi um descontrole total do Governo, a seguir a Pedrógão. Portanto, aconteceu de uma tragédia, temos de abafar e ir para lá em peso e resolver o assunto, e, portanto, vamos dar tudo, não é? Na esperança que nada mais disto acontecesse. E quando acontecem os incêndios de Mação e de outros, o Governo percebeu